Saudações artísticas, galera! Isso aí, vamos para mais um episódio dessa segunda temporada, contando com os apoiadores PP Display Bonsai, que faz mesas de bonsai para exposição de altíssima qualidade. Smart Grow Nutrientes, que possibilita a gente ter fertilizantes minerais e organominerais no nosso cultivo de bonsai com muita qualidade. Bonsai Arte Viva, escola e viveiro, loja de bonsai em Jundiaí, São Paulo. Graças a esses apoiadores, vamos então para mais um episódio, para uma entrevista que com certeza você vai gostar muito. Então eu te peço para que possa dar aquela tesourada no like, aquela fertilizada no botão de se inscrever e compartilhar com mais pessoas. Bora nessa! Um episódio cerâmico, hein? Um episódio cerâmico. Muito obrigado pela sua audiência aí. Vou pedir para você já compartilhar com mais pessoas, apoiar o projeto. E nosso entrevistado de hoje vai estar aqui, mas não sozinho comigo, né? A gente tem que ter uma bancada hoje especial para ele. Obrigado, meu amigo Flávio, por estar aqui, cara. Seja bem-vindo. Primeiramente, agradecer, é um grande prazer, um prazer imenso estar aqui com duas pessoas que eu admiro muito e tive já o prazer de conhecer os dois pessoalmente. Então, assim, eu espero poder estar aqui para somar e contribuir com esse podcast. Tá bom, Piquinho? Abraço, Nadera. Massa. Então, Nadera, bem-vindo, cara. Bem-vindo ao podcast. Obrigado por ter aceitado. Opa! Boa tarde, Pequim, boa tarde, Flávio. Poxa, legal demais, cara, participar. Faz tempo já que você tinha me convidado, né? E dessa vez vamos, né? É isso aí, vamos nessa. Ansioso aí, vamos falar. Bonsai é demais de bom, a cerâmica é melhor ainda. Massa. Vamos aí, mas isso é legal, um bom prazer, legal mesmo. Então, puxa vida, olha, a minha trajetória ela já está um pouco longa, assim, né? Já não sou mais um jovem ceramista, né? Então, assim, eu comecei, contando um pouco da minha história, né? Sou filho de japonês, meu pai falecido esse ano, ele era japonês, né? Imigrante, chegou aqui no Brasil final da década de 50, 58, mais ou menos. E a minha mãe, ela é descendente de italianos, né? Então, assim, a gente sempre teve essa coisa muito forte da cultura japonesa na família, né? Até pelo meu pai ensinou muito pra gente sobre tudo, assim, sobre a cultura, sobre costumes. E tem a ver com esse lance da arte japonesa, né? Eu sempre fui muito ligado com isso, né? A minha formação inicial é de artes plásticas, eu trabalhei muito tempo como ilustrador publicitário também. Então, assim, sempre tive essa queda muito grande pelas artes e também um gosto muito grande pela cultura, né? Quando eu era jovem, eu gostava muito de anime, hoje também, né? Então, tudo que era, assim, da cultura japonesa, eu sempre me apeguei muito, né? Sempre curti demais, assim, mangá. E quando o bonsai entrou na minha vida, que foi, assim, finalzinho da década de 90, eu ganhei na verdade, um pré-bonsai, não foi exatamente um bonsai, né? E eu matei o coitado, era uma cotoneaster que eu guardava, eu cultivava ela, deixava lá dentro do banheiro, pra você ter uma ideia. E ela morreu e eu falei, não é possível, né? Aí comecei a falar, não é possível. E eu achava o bonsai uma coisa muito, muito linda, assim, demais de legal, né? Eu acabei matando a plantinha, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a estudar, correr atrás de informação. A gente não tinha internet, não tinha como você entrar no YouTube, não tinha ninguém que podia te dar muita informação sobre isso, né? Pesquisando, eu acabei chegando no março da Bonsai Kai. A Bonsai Kai na verdade, é uma loja que o Márcio, ele tinha viveiro de bonsai, ele tinha um stand de bonsai num shopping aqui de São Paulo. E eu lembro de passar por ali e ficar maravilhado com as plantas, né? Tinha muitas plantas assim que eram importadas, coisas assim que a gente não estava acostumado a ver, né? E aquilo ficava assim, achava tudo muito lindo, né? Quando eu perdi a minha cotoneaster,
eu decidi entrar em contato com ele e falar, pô, você não tem um curso, alguma coisa? E na época ele tinha um curso de iniciação. Eu fui fazer esse curso, inclusive, com meu irmão mais velho na época. E fiz o curso de bonsai, e aí comecei a entender um pouco, né? Pouca coisa, assim, porque realmente, aí comecei a comprar livros, e imediatamente a gente começa a se voltar, eu comecei a me voltar para a cerâmica, porque o que a gente tinha pré-bonsai, tinha algumas plantas à venda, mas assim, e vasos. Na época não tinha, isso era 99 para 2000, não existiam vasos de bonsai assim para vender. Eu acabei chegando conhecendo o Izumi, que era um ceramista na época que fazia alguns vasos de bonsai, que estava em Atibaia, né? E o Sami também, que eu conheci ele também, que é do Rio de Janeiro, que também era um ceramista já antigo, experiente, e não tinha quase nada. A gente tinha revistas, tipo o Universo do Bonsai, do Marcelo Miller, né? Foi uma das primeiras revistas que eu tive informação sobre bonsai. E eu lembro de uma dessas revistas, tinha uma matéria com o Sérgio Siqueira. E o Sérgio Siqueira, ele fazia uns vasos de bonsai. E tinha um faça você mesmo, ou um tipo, como construir um vaso de bonsai sem muito material, né? Eu vi aquilo e falei, nossa, que legal. E aí eu comecei a correr atrás disso, né? Comecei a procurar ateliês que pudessem me dar aulas de cerâmica, né? Para eu focar, porque a minha ideia é o que era? Não era aprender cerâmica para fazer utilitários ou qualquer outra coisa feita com argila. Eu queria fazer vasos de bonsai. E assim, não tinha como correr atrás de informação especificamente sobre isso. Livros sobre vaso de bonsai, esquece, não tinha nada. Eu tinha livros sobre bonsai. Eu comecei a importar alguns livros, né? John Naka, na época, alguns livros da Espanha, eu lembro Inglaterra, que falava sobre bonsai e tinha sempre um adendo, uma partezinha que falava sobre os vasos. Aí, questão de estética, de proporção, aparecia alguma informação. Então, nessa época, eu consegui entrar num ateliê que era da Mirra, desculpa, Mina. A Mina era uma ceramista da década de 90, que ela tinha um ateliê com o Paulo Meirelles e o Janu Capuano. Dois ceramistas, assim, os caras eram muito bons, são muito bons, né? E aí eu comecei a estudar com eles a parte da cerâmica, mas até aí não tinha informação sobre a estética do bonsai. Engraçado que o Janu, que era um dos professores desse ateliê, ele tinha feito tipo alguns vasos para bonsai, alguns vasos redondos, que eram vaso tipo bojudinho, que é um estilo que hoje eu uso muito. E era um estilo chinês de vaso. Aí quando eu vi aquilo, o Janu me mostrou, falou, olha, eu já fiz alguns vasos de bonsai, porque eu estava querendo saber, além de aprender a como manipular argila, como produzir alguma peça em cerâmica, eu estava atrás da parte da estética, né? Como que eu vou descobrir como é a proporção do vaso? Eu não tinha essas informações, né? E aí, assim, o Janu me deu algumas informações e falou assim, ó, procura tal livro, começou a me dar umas referências para eu tentar me informar, porque o pessoal, os professores do ateliê, eles não tinham informação sobre bonsai, sobre vasos. E aí, cara, foi muito difícil, porque foi alguns anos que eu passei correndo atrás disso. Aí eu fui visitar o Izumi, e aí o ateliê dele eu fiquei louco também. Quando eu descobri o ateliê dele lá em Atibaia, eu falei, nossa. Eu falei, isso é demais de legal, né? O tipo de queima. E aí eu comecei a estudar isso. Um amigo meu, que é eu acho que ele é de Santa Maria, né, que é no Rio Grande do Sul, que é o Dilomar Copete. Na época, eu já estava começando a fazer alguns vasos, eu conheci ele num evento lá no Romagnoli, acho que foi isso, talvez 2001, eu não lembro exatamente o ano. Ele é um médico da região que já fazia bonsai, que tinha umas plantas muito legais na época. Ele me deu de presente um catálogo de Tokonami, que é um catálogo Nossa. oficial da região de Tokonami. Ele me mandou, eu conheci ele no evento, ele achou meus vasos legais, porque eu estava começando, ainda assim, a proporção estava errada, não tinha ainda um trabalho de pezinhos, o pé era muito grande em relação ao perfil do vaso. Eu estava assim, iniciando. Ele gostou do meu trabalho, aí depois de uma semana ele me manda pelo correio um presente, assim. Era um catálogo, que é um livro que eu tenho até hoje, que tinha
nada mais do que todas as famílias de ceramistas de Tokonami. Cara, Nossa. uma coisa impressionante, assim, como tinha, assim, por ordem de família, acho que na verdade é por ordem de importância, né? Todas as famílias. Então, assim, você começava a ver que tinham famílias que faziam vasos de bonsai desde o século XVIII, mais ou menos 1700, a mesma família. Imagina o que é isso. Você vê um carimbo, que aquele carimbo, ele se iniciou na cerâmica mais ou menos em 1700 e pouco e até hoje, 2020, 2021, 22, é o mesmo carimbo, entendeu? É a mesma família. Nossa. Vai passando pelas gerações, entende? Passa de pai para filho, depois para neto, para bisneto, e aí vai, entendeu? Aí eu fiquei louco, cara, quando eu comecei a olhar, aquilo me abriu mais a cabeça assim para poder entender o que era mais ou menos o que é o vaso de bonsai na estética, o vaso japonês principalmente, porque você tem uma vertente japonesa, tem uma vertente chinesa, que é diferente, entendeu? Os chineses são até mais antigos que os japoneses, mas você tem importância, os dois polos são muito importantes no bonsai. E aí vai também questão de gosto, de um monte de coisa, de estilo de planta. Mas aí, com esse material que eu recebi, eu comecei a entender mais sobre o que é possível, o que seria possível fazer, porque ali eu tinha referência de tudo, referência de estilos de vasos retangulares, ovais, redondos, namban, que são aqueles mais artesanais feitos à mão, que são meio tortos, começar a entender por que você tem um vaso que é artesanal que vale mais do que um vaso que é perfeito. Porque o artesanal, que é aquele que tem uma certa tortura, ele vai acabar valendo mais porque tem a mão do ceramista ali, você consegue ver o movimento, entendeu? Na argila. Sim. E não é simplesmente tirar de molde. Apesar que em Tokonamis vasos, a maioria são feitos com moldes, mas é porque a técnica deles é feita em cima disso, entendeu? E aí é que na época eu comecei a pirar com isso e comecei a tentar, o que a gente faz? A gente tenta copiar os vasos. Eu comecei a tentar fazer alguma coisa parecida com o que eu via, com a referência que eu tinha de Tokonami. Engraçado que na época, conversando com meu pai, ele achou legal pra caramba que eu estava desenvolvendo um vaso no estilo daquela região específica do Japão. Ele começou a me contar histórias que na casa dele eles tinham, tipo, o pai dele tinha um pinheiro negro que eu não sei se veio do avô dele, eu sei que era um pinheiro muito antigo, que ficava sempre na casa deles no Japão, né? Que eles moravam em Kobe. E aí essa planta, depois que o meu avô faleceu, ficou com o meu tio e bem provável que até hoje está com alguém no Japão, porque a família do meu pai ele veio para cá sozinho. Então assim, os irmãos, o pai, a mãe ficaram todos no Japão e ele veio sozinho para o Brasil. Então assim, ele me dava algumas referências, apesar que a profissão dele não tinha nada a ver com cerâmica. Mas assim, ele achou o fato de eu estar me envolvendo com isso, assim, resgatou uma coisa da cultura, né, japonesa que ele estava um pouco distante, e isso foi muito legal. Inclusive tem alguns vasos que eu tenho, inclusive em coleção minha, e alguns que já estão por aí, que foram vasos que o meu pai desenhou, tipo, escreveu por fora dos vasos, entendeu? Então ele criou alguns kanjis que eu pedi para ele desenvolver, porque ele gostava muito de fazer aquela escrita japonesa. Quando ele era criança, ele ganhou alguns concursos no Japão de escrita. Então ele era muito bom com o pincel de fazer sumie e fazer as escritas mesmo, criar os kanjis, né? Então ele fez alguns em vasos que eu tenho. Eu tenho até aqui comigo alguns vasos que eu não vendo, que tem a inscrição dele, o desenho dele por fora do vaso, entendeu? Inclusive a minha assinatura hoje é a assinatura dele, porque na época eu lembro, quando eu comecei a fazer, eu falei, bom, tem que ter uma assinatura, o que eu vou fazer? Eu pedi para o meu pai escrever Onodeira, então ele escreveu em próprio punho, né, com pincel e tinta nanquim preta. Eu peguei essa assinatura dele e transformei ela num carimbo de aço, que eu tenho isso até hoje. Então esse meu carimbo, sem brincadeira, ele tem acho que mais de 20 anos, é o mesmo carimbo. Que parece, depois eu fiz uma pedrinha em volta dele, coloquei a assinatura do meu pai no centro e usei isso para carimbar. Até hoje eu uso o mesmo carimbo, para carimbar todos os vasos por baixo, né, para dar uma identidade. E na verdade, a minha identidade, o Nodeira, eu uso como assinatura do meu pai, né? Eu acho que é uma coisa que dá uma
e dá uma tradição para mim que eu achei isso importante e necessário, né? Esse ano, assim, além da assinatura, eu comecei a colocar um Kamon, que o Kamon, na verdade, é um símbolo. Toda a família japonesa tem um símbolo. Ou seja, pode ser uma flor, pode ser um pássaro, pode ser uma montanha, que é uma coisa bem sintetizada que representa um clã no Japão. Então, por exemplo, o símbolo da família Onodeira no Japão é uma flor de sakura de 6 pétalas. Então, até porque o meu pai faleceu esse ano, eu decidi essa flor e anexei ela na assinatura que é do meu pai. Então, hoje, os vasos, a partir de 2022, vocês podem ver que tem sempre a assinatura, o carimbo da assinatura Onodeira, e embaixo tem uma flor. Essa flor de sakura, ela representa a família Onodeira no Japão, entendeu? De cada família tem um símbolo. É o mesmo símbolo para todos da família, entendeu? Tem o mesmo sobrenome. Então, cada sobrenome vai ter um Kamon diferente, ou um crest, que seria o termo ocidental, né? Então, de uma maneira geral, contando da história, a história como ceramista começou assim. Aí eu fui desenvolvendo, pesquisando, no começo fazendo realmente cópias do que eu via. Um outro ceramista que foi muito importante na minha formação foi o Jorge Ribas, que na época eu conheci ele num evento do Mário Leal, talvez 2004, 2005. E foi um cara que tem a técnica hoje de tokonami, ele faz os vasos no mesmo estilo que tokonami, também com moldes, com placas. A gente conversou bastante, ele também me deu me clareou um pouco assim o conhecimento, porque ele falava, olha, naquela época, 2004, já tinha YouTube, aí ele me dava algumas dicas, olha, entra em tal canal, já tem alguma coisa sobre cerâmica japonesa. Isso foi acrescentando, né? E o que aconteceu foi que, com o tempo, eu comecei a enveredar pelas árvores que eram as nativas nossas, né? Então, assim, para mim, a característica do vaso japonês, argila escura, ela é muito importante. Só que você começava a se voltar, eu comecei a me voltar para ver o que a gente tinha aqui de plantas, e as nossas plantas nativas, elas eram muito diferentes das japonesas. Os estilos que você trabalha também são um pouco diferentes das plantas, tipo uma conífera que vive na neve, de uma calhandra espinosa que vive na caatinga. Ela tem um estilo totalmente diferente, né? E aí foi que eu comecei a me voltar para essas plantas, que vamos dizer assim, mais nativas, né? Hoje eu me considero um ceramista assim que eu gosto muito dessa cultura nossa brasileira de plantas com flores, com frutos, plantas que não tenha exatamente o estilo clássico, né? Apesar que eu faço muitos vasos assim para coníferas, tudo, mas o que eu gosto mesmo de trabalhar são vasos para as plantas que têm cores, né? Eu comecei a pirar em esmaltação, como eu sempre gostei de pintura, de desenho. Eu não queria simplesmente fazer um vaso e deixar o vaso na argila escura, discreto, que é o certo também, tá? Não vou falar que isso está errado. Mas eu comecei a curtir o lance de você usar mesclas de esmaltes diferentes, com reativos, e aí misturar isso com textura, e tudo isso explorando essa parte das nossas nativas, né? A gente tem hoje plantas tão legais de trabalhar. Para mim, uma das preferidas é a calendra espinosa, que você trabalha com textura, você trabalha com craquelado, e aí você pode colocar esmaltes diferentes, não precisa esmaltar o vaso inteiro, pode ser partes do vaso esmaltados. Então, assim, você vai brincar. Isso te dá um campo de criatividade muito grande. Então, é uma loucura, assim, é tanta coisa para se fazer, são tantas as possibilidades, que hoje eu posso dizer assim, que depois de tanto tempo, eu não consigo, quando se fala em cerâmica, tipo, eu dou aulas, eu faço workshop, mas eu não falo nada que não seja vaso de bonsai, porque é tanta possibilidade e, assim, a cada uma descoberta que você tem que se aprofundar e tem que pesquisar. Então, não dá tempo de fazer outras coisas utilitárias ou coisas artísticas que não seja para bonsai. Eu não consigo, assim. Engraçado que eu penso dia e noite, assim, só mesmo em vaso de bonsai e como fazer um vaso talvez diferente, ou
tentar fazer uma esmaltação diferente, eu começo a fazer muita experiência, né, de esmaltações que tem mesclas de cores, porque às vezes você tem uma planta, imagina, se você tem uma conífera, ela tem várias cores durante o ano, conífera não, desculpa, uma caduca, tipo um ácer, uma planta, uma zelcova, que ela muda de cor no inverno, ela muda de cor no outono e muda de cor no verão. E aí você tem que pensar em como combinar, né? Como combinar um vaso de uma planta que tenha tanta diferença assim de folhagem, né? E às vezes não é só Sim, chapar o vaso de uma cor, né? Ou de um esmalte. sim. Você tem que talvez trabalhar tons diferentes para priorizar talvez o outono ou talvez priorizar a primavera, entendeu? Uma planta que ela vai dar flores de uma cor muito forte em uma época, então você vai priorizar talvez aquilo. Então, de repente, a planta tem flores brancas, você vai colocar um vaso com, sei lá, rosa para destacar as flores quando ela tiver, entendeu? Flores. Tudo isso tem que ser pensado, né? Então, eu acho que Sim. o bonsaísta também, o bonsaísta ele tem que é uma questão de sensibilidade, né? Bom senso. Tem muita regra, né, contra a vasos de bonsai, né? Eu acho que a regra básica é você não colocar um vaso, talvez, que chame mais atenção que a planta, né? E em cima disso vai o bom senso, né? O bonsaísta mesmo. Eu sei que é difícil isso, né? Você achar o vaso certo para uma planta não é coisa fácil, né? Eu sei porque às vezes eu discuto com o pessoal que me procura e às vezes a gente fica, eu não vou falar, na questão de dias, às vezes dias para descobrir qual seria o melhor vaso para a planta, né? Eu faço muito isso, a gente fazer um vaso único, né, para uma determinada planta. Então, é muita responsabilidade também, né? Tanto do Sim. bonsaísta como do ceramista, né? Então a gente, na verdade, vai testando muita coisa e tem algumas que dão certo, outras nem tanto, né? Mas é uma questão Massa. de bom senso mesmo, né? Nossa, falei Sim, demais. cara. Não, cara, eu tava aqui pensando como que se abriu várias janelas, na verdade, Sim, né? sim, sim. Você falou de caduca, já me vem sons pastéis na cabeça. Você fala de Spinoza, então tudo que você vai falando vai abrindo janelas, assim, né? De possibilidades aqui de pergunta e tal. Mas eu confesso que eu encontro muita gente, muito bonsaísta, que tem receio do esmalte, cara, É, né? então, realmente, porque o que acontece? De uma maneira geral, na natureza, se você olhar uma árvore na natureza, uma árvore frondosa, assim, geralmente o que ela tem? Ela tem o chão, que é terra, o tronco e a parte aérea, que são folhas, certo? Então, Certo. assim, o chão, que é terra, é o marrom. Então, assim, a cor marrom, somente a cor marrom sem esmalte, ela não tem erro. Você nunca vai errar numa planta se você colocar um vaso marrom. Assim, ele sempre vai ficar discreto e vai sobressair a planta, correto? Mas Certo. assim, mas isso é uma visão básica, assim, uma visão tipo assim, eu não quero ter problema, então eu vou simplesmente colocar um vaso marrom fosco, beleza, a sua planta vai ficar ok. Mas o que acontece? Mas você, como bonsaísta, e depois de um tempo, você vai querer ir um pouco além disso. Você vai querer, talvez, destacar uma parte da sua planta, ou destacar alguma coisa na sua planta que você acha que é o mais importante. Por exemplo, se você pensar vamos pensar numa conífera, uma conífera que seria um junípero, que ele tem uma parte aérea que é a folhagem, as folhas, as agulhas, né, que são verde. Você tem o tronco, que é um tronco meio alaranjado, e você tem um chare, que é branco. Aí, qual parte dessa planta vai ser mais importante? Se você colocar um vaso marrom, ok, não tem erro. Mas assim, você vai querer destacar talvez alguma parte dessa planta que você trabalhou muito o chare, por exemplo, e você acha que o chare é muito importante na sua planta. Então, para você destacar o chare, você não pode colocar um vaso, o chare é branco, você não vai colocar um vaso clarinho,
clarinho que eu falo, um marrom claro, porque né, não vai aparecer, não vai dar destaque no chare. Se você colocar uma argila escura, que tende para ser um tom de azul escuro pro preto, mais escura, bem mais escura, ou mesmo avermelhado, mas tendendo para o preto, ele vai dar o destaque para o branco do chare. Você está entendendo? Porque assim, Sim. visualmente, quando você olhar, se o vaso for naquela argila quase preta, o que for branco na planta vai aparecer muito. Então, vai te dar o destaque. Essa é a sua sensibilidade, entende? Se, por exemplo, você quiser destacar a folhagem, porque ela tem uma copa muito legal, você trabalhou a copa, as agulhas estão super bonitas e é verde, aí você vai tender para um vaso que tem um tom mais de roxo para vermelho. Então, seria o terracota. Pode ser um terracota envelhecido, entendeu? Pode ser, mas o tom avermelhado vai destacar o verde da copa. Então você vai estar destacando a parte aérea. Mas aí você fala, não, mas eu queria destacar o tronco, porque esse tronco meio alaranjado do junípero, ele é muito bonito. Então você vai colocar um vaso num tom de azulado, porque o azul, a argila, eu estou falando de argila, tá? Sem esmalte. Sim. O azul da argila, um azul escuro, vai destacar o laranja do tronco do junípero. Então, essas coisas, a gente só vai descobrindo isso com a sensibilidade e com você querendo arriscar um pouco, entendeu? Sim, Porque você pode ir para o óbvio, então talvez a gente às vezes tenha um pouco de medo realmente de colocar muito esmalte ou cor, porque pode acontecer isso, da planta abafar e aparecer só o vaso. Aí não é legal, realmente. Mas se você pensar um pouco nesse lance de cores complementares, cores análogas, porque o contraste entre as cores é que faz ressaltar o que você quer destacar na planta, né? Se você tem uma planta, por exemplo, uma calhandra espinosa, e ela tem um tronco, aquele tronco mais claro, mais cinza claro, todo rugoso, se você fizer um vaso mais escuro, o tronco vai aparecer muito. Então, geralmente eu faço o tronco também craquelado, que o tronco às vezes, o tronco não, desculpa, o vaso craquelado, porque ele lembra aquele chão da caatinga, sabe? Que ele é todo seco. Então, por isso que o vaso é quebrado, assim, ele tem aquelas trincas. E aí, só que ele é escurecido, eu costumo escurecer com óxido. O óxido penetra nos veios do vaso, escurece o vaso como um todo. O tronco da espinosa, ele tem partes que são mais claras. Então, essa parte escura, como se fosse o chão, né, da caatinga, ela vai destacar o tronco. Só que aí o que eu faço? Eu jogo um esmalte colorido na borda, alguma coisa que escorra, que às vezes é sutil, não é uma parte muito grande esmaltada. Por quê? Porque eu sei que a espinosa, quando ela chega, então nessa nossa região aqui, ela começa a encher de folhas e se você adubar, ela vai dar muita flor. E aí quando você tem aquela calhanda espinosa com aquelas flores, que parece aqueles fogos de artifício, naqueles pompons com branco, com rosa, às vezes é levemente rosado, mas muito branco, que fica parecendo parece um céu assim de ano novo, né, quando estoura os fogos. sim. Se você tiver um vaso com uma bordinha ali assim azul ou mesmo rosa, ela vai entrar em contraste com as flores e aí vai aparecer mais as flores, entendeu? É isso que eu tento fazer nos vasos. Tudo bem, pode ser que às vezes eu exagere nas esmaltações, porque eu O gosto pode de ser que eu esmaltar. exagere é fogo. Você está se condenando aí, hein? Não, não. É assim, hoje eu estou um pouco mais. Com o tempo, eu comecei a me conter um pouco. Às vezes eu pego vasos muito antigos, eu falo, nossa, como combinar esse vaso com alguma planta? Porque ficou muito forte, ficou muito vivo o esmalte. Então hoje eu tento me controlar um pouco, assim, mas eu ainda gosto de fazer esses crossover de esmaltes, porque acho legal é isso, são detalhes, né? Então, às vezes, o vaso, ele vai, numa parte do vaso você ressalta uma parte da planta, na outra parte você ressalta outra parte da planta. E isso está muito ligado também com os tipos de plantas que a gente vai trabalhar, entendeu? Se de repente as suas plantas, tipo, você tem um tipo de planta que tem uma copa muito uniforme, toda verde, talvez o vaso não possa ser um vaso muito mexido na esmaltação. Mas é questão de gosto também, né? Tem gente que adora vaso todo colorido. Mas assim, via de regra,
o vaso ele tem que ser uma moldura, né? Aquela moldura que a gente coloca e você vê a pintura que é a planta, né? Então é isso que eu tento fazer. Eu tento, né, na verdade. Mas eu confesso que essa parte de esmaltação, às vezes eu viajo demais. Mas é uma questão de gosto, né? Eu tenho o lance desse negócio de pintura, eu gosto de pintar, de fazer as pinturas. E aí, se você for ver assim, vertentes, né? Você tem os japoneses que gostam do vaso bem discreto. Ou é o vaso na argila, aí tem várias cores de argilas, que eu acho isso muito legal. Argila vermelha, argila azul, argila marrom, preta, vários tons de marrom, vermelho envelhecido. Então, geralmente, eles trabalham muito nisso, no tom da argila. Ou então, os japoneses também têm os tons clássicos, né? Que é o verde clarinho, é o creme clarinho. Então, assim, eles têm uma cultura, isso tem a ver com a cultura japonesa mesmo, de ser um pouco mais discreto. E isso ressalta muito a planta. Agora, se você for para a vertente chinesa, você tem vasos maravilhosos que são todos trabalhados assim em formato em perfil, ou seja, o perfil com muitas curvas, os pés bem trabalhados e pintados mesmo, né? Você vê vasos de dinastias mais antigas da China, mas aí são bem mais antigos que os japoneses, são vasos que são em porcelana, todo trabalhado. Esse tipo de vaso, que é um vaso, vamos dizer assim, que ele foge do padrão completo do bonsai que a gente está acostumado, que é uma cor de argila ou uma cor de esmalte. Ele tem desenhos que são figurativos mesmo, mas são vasos que eles representam uma época. E são vasos muito antigos, são vasos muito valiosos. E aí o que acontece? Um vaso desse tipo, ele merece uma planta de igual valor. Então, assim, falando do design do vaso e de esmaltação. Dependendo da planta que você tem, se for uma planta muito, vamos dizer assim, uma planta velha, trabalhada, uma planta que merece um respeito, ela merece um vaso, que pode ser até um vaso antigo, que seja um vaso até exagerado, mas é um vaso que tem um valor histórico, tem um valor monetário, entendeu? Então tem muito disso. No Japão, na China, às vezes, alguns vocês estão resgatando esses vasos que são milenares para colocar em plantas que são centenárias, né? Então são plantas às vezes de amador, que são plantas muito antigas, e elas merecem um vaso que às vezes foge de todo o padrão estético e de regras que a gente tem. Então tem muito disso. Se você depende da sua planta, você vai ter um vaso que realmente ele vai ser totalmente fora do convencional. E é legal isso, é aceito, entende? Porque assim, a regra ela é muito clara. Você tem que ter um vaso que seja no comprimento, vamos falar tecnicamente, 2/3 da maior medida da planta, ou da altura ou da largura, e que a altura do vaso, teoricamente, teria que ser a largura do nebari, certo? Mas isso é a regra, para você não errar. Mas assim, se você colocar uma planta que tem um nebari, sei lá, de 15 centímetros, num vaso que tem 6 de altura, vai ficar lindo. Tudo bem, difícil às vezes de cuidar, mas ele foge da regra, né? Certo? Ou mesmo Sim. o chorrinho, que o chorrinho ele não usa muito essa estética do 2/3 do maior comprimento. Às vezes o vaso do chorrinho ele é exatamente a largura da copa, dependendo. Você vê alguns chorris que tem por aí, somente do Christian de Ross, tem uns chorris maravilhosos, o vaso às vezes ele é mais ou menos da largura da planta, da copa, entendeu? Porque orna, fica agradável, né? Aí que é o que eu falo, que entra o bom senso. A gente, a gente tem que saber das regras, você respeita as regras, mas tem alguns momentos que você fala, não, mas aqui combina um vaso diferente, entendeu? Se você tem uma coleta de uma planta de amador muito antiga, você pode colocar ela num vaso que tenha mais rococosa, assim, sabe, o pezinho de nuvem mais trabalhado, o vaso com mais curva. Então, por quê? Porque é uma planta antiga, ela foi mexida com vento, com sol, ela foi trabalhada às vezes até naturalmente, né? E aí merece o vaso clássico, assim, né? Um vaso mais trabalhado, às vezes tem um desenho no vaso, às vezes tem uma escultura no próprio vaso, entendeu? Que remete a alguma coisa da planta. Às vezes a planta, metade dela é morta, metade é viva, então você vai fazer um vaso
e vai inverter, vai colocar uma parte do vaso amassado e sem vida, e outra parte com esmalte escorrido, com brilho, entendeu? E provavelmente você pode até trocar de lado, tipo, a parte do vaso onde ela está mais sofrida, você põe a parte esmaltada. Então, são coisas que você vai fazer que vai valorizar a sua planta, né? Então, isso com o tempo, a gente vai tentando descobrir isso, né? E arriscando, né? É uma questão de cada um, né? E eu não, assim, eu não recrimino quem gosta de vaso sem esmalte ou com esmalte fosco, ou do que quem gosta de vasos com esmalte muito forte, mais brilhante, né? Tanto é que eu trabalho com isso. Eu tento sempre ter uma paleta de esmaltes foscos, né, ou acetinados, e esmaltes com um pouco mais de brilho. Porque dependendo da pessoa, do bolsaísta, ele vai querer o esmalte fosco. Então, eu vou tentar reproduzir alguma coisa dentro desse padrão de gosto também da pessoa, né? Outros não, outros... Tem clientes meus que falam, não, eu gosto de brilho no esmalte. Tá bom, então vamos partir com uma paleta de esmaltes brilhantes. Ou então, poxa, eu não gosto de esmalte, então vamos partir para as argilas. Por isso que eu acho legal trabalhar com vários tipos de argila, de vários fornecedores, com cores diferentes, para você ter essa possibilidade, né? Às vezes eu faço vaso em argila terracota vermelha, às vezes eu pego e faço ela na marrom, às vezes é um tabaco, às vezes ela é branca. Se você vai esmaltar, às vezes precisa de um fundo mais claro para aparecer mais um tom, aí tem que ser argila creme. E aí vai, né? Às vezes é argila preta, não tem esmalte algum, e a gente vai abrindo essas possibilidades, né? Até é difícil de explicar para o cliente tanta possibilidade que você fica perdido, né? Se eu te der muita opção de esmaltação e muita opção de argila, se você não tiver assim convicto do que você quer, você vai ficar na dúvida. Não é? Você vai ficar, nossa, tem muita opção, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus. Às Só o vezes cara você tem fala que... para você assim, ano que vem eu te respondo. Não acontece isso, acontece. Tem clientes, às vezes, que ficam, às vezes, semanas decidindo, porque eu acabo passando muita referência, eu tenho muita foto, muitas fotos, eu acabo não colocando tudo isso no Instagram, mas, assim, aqui no meu celular, acho que tem umas 22 mil fotos, cara, de vasos. Imagino, cara, Eu acabo não imagino. colocando tudo, entendeu? E aí, quando o pessoal pede, fala, me passa algumas referências. Eu começo a passar, passa 20, 25, 30 tipos de esmaltações diferentes. A galera pira e fala, meu, não consigo. Me dá uma opinião aí. Aí eu tento ajudar, mas a minha opinião não vai ser a sua opinião. Aí você não ajudou, aí você complicou. É bem isso. Exatamente, mas é muito isso, cara. Às vezes eu tô falando com alguns amigos ou clientes, eu começo a passar muita informação, em vez de ajudar, atrapalha. Eu vou te falar, é verdade. Aí o cliente vai Mas virar para isso, né? você Eu acho assim. importante. Aí o cliente vai virar para você e vai falar assim: escolhe aí você. Então, mas acontece muito isso, de falar assim, olha, faz o que você achar melhor. Eu não gosto muito disso, porque o que eu acho melhor é melhor para mim, né? Mas não é melhor para você, né? Para vocês. Então, eu acho que eu tenho que respeitar isso, né? Às vezes, o que eu posso falar, às vezes é assim, tipo, olha, eu acho que esse tom não vai ficar muito bom, porque às vezes fica muito forte e aí realmente vai matar a planta, né? Matar a planta não no sentido literal, vai matar a planta no sentido que vai aparecer mais que a planta, né? Então, mas hoje assim, a gente tem, o bonsai evoluiu tanto, cara, nas a última década, né? Que eu acho que tem tanta planta boa no mercado que fica relativamente mais fácil de produzir vasos para essas plantas, né? Porque quando você tem plantas boas, o vaso realmente ele não vai brigar, ele vai ajudar, né? Se você tem uma planta parruda, que tem um bom nebari, e hoje tem muita planta assim, né? Com nebari bom, com uma boa estrutura de tronco, mesmo que você coloque um vaso amarelo, se a sua planta for assim uma planta bonita, o vaso não vai sobressair, cara. Vocês podem olhar, por exemplo, os chorrinhos que o Christian tem, pô, é uma coisa absurda. Tem vaso lá que é rosa, tem vaso que é amarelo puro. Mas a planta é tão assim frondosa, tão impactante,
e você fica olhando naquele chorrinho e fala, meu Deus, que coisa linda, né? E chorrinho realmente tem disso, né? Quando você tem um chorrinho que ele é bem estruturado, você fica olhando e tentando imaginar como que foram feitos, né, aquela conicidade, e o vaso amarelo, ele acaba ornando, né, por exemplo, né? É diferente se fazer um vaso amarelo com uma planta que tem 1,20 m. Aí, realmente, vai fazer um vaso de 50 centímetros amarelo, fica difícil, né? Então, Sim. Você uma, acha que a cor puxa o olhar de volta? sim, então, aí que tá, essa combinação de cores, que a gente fala de cores opostas, cores complementares, ela, na verdade, o objetivo da cor, que eu acho da cor, é ela fazer uma ponte para o que você quer destacar na planta. Então, por que a gente fala de cor complementar? Ela vai complementar aquilo que você está como mais importante. Se for uma cor oposta, ela vai brigar. Então, é isso que a gente tem que pensar às vezes. Se a gente quer fazer uma oposição àquilo que a gente... Porque a oposição, ela vai criar uma inquietude. Então, assim, quando Uhum. você cria essa inquietude, também chama atenção. E você não sabe exatamente o que está... O teu olhar fica ali, porque a cor do vaso, ela é como verde e rosa, né? É uma coisa que, às vezes, chama um pouco atenção. Mas qual chama mais atenção? Não dá para te dizer exatamente quem chama mais atenção entre o verde e o rosa. Mas ele cria uma inquietude. Essa inquietude chama atenção para o conjunto e dá uma harmonia, entende? O branco e o preto. Você tem uma parte muito branca do tronco e você tem um vaso, uma argila muito escura, ele cria um lance que você fica olhando, não tem como, entendeu? Agora, se fosse tudo igual, você tem uma planta que ela é verde no vaso verde, todo verde com verde, aí ela some, né? Eu acho que, nesse caso, é que a gente se perde um pouco. Aí vira uma coisa só. É como se você transformasse a sua planta num 2D, entendeu? Você chapa ela. A Mas não ideia do... daria para explorar algo mais monocromático também? Se eu tá Então, por isso? o monocromático que eu digo seria quando você tende com marrom, né? Porque aí você tem o vaso marrom fosco, o tronco que geralmente é um marrom, mas de cor diferente, e aí a copa. Então aí Hum. você tem uma harmonia natural, que é o natural de uma árvore. Você vê ela no chão e ela tem aquele negócio da terra, tronco, copa. Então essa mistura, essa composição, ela não é arriscada. Agora, às vezes, você tem uma planta que tem um verde muito forte, um verde claro, tá? E aí você coloca um vaso verde claro, aí eu acho que não orna, entendeu? Assim, aí começa a virar uma coisa, você chapa a base da planta com o alto dela. Então aquele verde claro das folhas, que é super bonito, ele vai meio que juntar no verde da base do que é o esmalte do vaso, que é o verde claro igual. Aí eu não acho que a coisa, a minha sensibilidade me mostra que isso, que eu chapei ela, que eu transformei ela numa coisa 2D, entendeu? Então, Compreendo. É como se você quebrasse ali uma questão rítmica, né? É então, como... é isso, tem que ter ritmo. Ritmo que não é sempre a mesma nota. Uma nota que vai, outra que volta, entendeu? Então, se a gente cria um ritmo, então você tem uma cor de uma cor de argila com uma cor de esmalte, depois você tem o tronco, depois você tem a copa, e aí você vai dando ritmo, entendeu? O tom do vaso, ele faz uma escada para o tom da copa, por exemplo, entendeu? Ele ajuda, Uhum. por exemplo, na base do vaso, ajuda a ressaltar uma copa verde escura, por exemplo. O azul, ele harmoniza, entendeu? Então, ele faz com que a sua planta, ela salte. É diferente porque o vaso verde claro, cara, ele é bem difícil de combinar. Verde claro puro, assim. Sim. Por causa do lance das copas, né? Da cor das folhas. A não ser que você tenha por exemplo, um louro petalo, que ele é roxo, entendeu? Que ele é uma cor totalmente diferente, uma folha vermelha, e aí é outra coisa, entendeu? Aí você Uhum. consegue combinar melhor o verde forte, né? Não o verde escuro que tem pro azul, não, aí beleza. Aí você vai sempre saltar a parte aérea da planta, quando você está usando o azul por baixo, né? O azul, o marrom. Aí o brilho, eu acho que ele tem muito a ver também com gosto pessoal, né? Porque realmente voltando na história, tem bolsaísta que não gosta de brilho no vaso, então
Pode ser azul? Pode, mas tem que ser fosco. Beleza, pode ser também, entendeu? Uhum. E tons mais pastéis, assim, geralmente eles independem um pouco, né? Eles podem ser, porque por ser pastel, geralmente a gente usa esses tons pastéis para as plantas que são caducas, né? E elas têm várias cores durante o ano. Então, você jogando um creme, um tom de areia, ele vai estar sempre neutro, né? Ele vai estar sempre neutro. Mas se você quiser ressaltar uma, uma época da sua planta, aí talvez você tenha que trabalhar o tom do vaso para que naquela época ele fique bem legal, digamos, seja com uma exposição, mas a exposição você só vai levar ela, digamos, no final do outono, quando tiver com as folhas bem avermelhadas. Aí o tom do vaso, talvez você trabalhe esperando essa época. Aí quando você for levar a planta para a exposição, ela vai estar no esquema certo, porque às vezes o tom do vaso para essa planta no verão não combine muito, entendeu? Mas se você usar o tom certo para a época que você quer, naquela época ela vai estar bonita. Então também tem disso, né? Eu acho que as caducas é um pouco difícil de você querer ressaltar uma única época nela, né? Assim, porque às vezes ela fica na maior parte do tempo fora da cor que deveria estar, entendeu? Por isso que o tom de areia, de creme, o tom clarinho, pastel, ele não compromete, né? Ele vai bem, às vezes, tanto o creme claro, assim, seja fosco, ele vai bem quando Sim, ela está com a folha verde, ele vai bem quando ela está com a folha vermelha. sem Então, folha, né? sem folha, é um negócio assim, não tem erro. E se for assim, fosco, com um leve tom de ocre caindo por cima, fica mais bonito, porque dá um ar natural. Esse ocre é que dá aquela sensação de queimado ali? Ele esquenta um pouco, entendeu? É como Hum, um cappuccino, assim, uma cor de cappuccino escorrendo por cima do creme, entendeu? Então é um tom que ele vai manter uma estabilidade de uma beleza estável durante o ano, né? Então, boa. conforme a planta vai mudando de estação, vai mudando de cores nas folhas, aquele ocre, ele orna, né? Então, assim, essas combinações não tem erro, eu acho, né? Mesmo o azul clarinho também, o azul clarinho para Ásia também vai bem, porque ele vai combinando, ele combina com o verde, o clarinho vai combinar com o alaranjado também, vai destacar o alaranjado, né, da planta. Então é meio coringa também, né? Eu acho que ele é um Sim. pouco mais, o azul claro ele é um pouco mais audacioso, né? A escolha, mas ela gera uma inquietude boa, né? Quando você vê a planta, principalmente, por exemplo, no outono, que ela está com as folhas todas avermelhadas para o escuro, e você vê aquele vaso um azul meio arroxeado, assim, eu acho bem bonito. Ou um tom de azul mais clarinho, assim, né? Eu acho que fica bem legal também. Mas também eu acho legal essas mesclas, né? E você tem uma pequena mescla em cima. Eu sempre coloco o reagente nos meus esmaltes, por cima, né? Para ele não ficar exatamente chapado. Então ele dá um movimento. O seu vaso ele vai ficar olhando de frente, ele sempre fica um pouco mais tridimensional, né? Com os reagentes, que é uma coisa que eu gosto bastante. Apesar que tem clientes que pedem o vaso chapado. Então, tipo o César do Bonsai Sorocaba lá, ele adora o vaso pastelzinho chapadinho, entendeu? E fica bem também, né? Então vai muito disso. A gente sempre cai no gosto do cliente também, né? O que cada um gosta muito, assim. Boa. E tentar ir para essa vertente também. E, lógico, sempre tentando colocar alguma opinião técnica, né? Uma experiência que eu tenha e falar, olha, eu acho que é por aqui. Mas nem sempre é isso, entende? Às vezes a pessoa quer realmente chocar com o vaso. E pode ser feito, né? Então, eu já fiz vasos tão diferentes, assim, de cores, assim, que você não imagina. Mas no final era que o cliente queria, né? Então, eu acho que tá valendo, né? Não sei. Tem algo que você não gosta? Que eu não gosto. É. Ó, normalmente, o que eu não gosto de fazer é vasos em série, né? Ah, Vasos em série do tipo, todos os vasos iguaizinhos, mesma esmaltação, mesmo jeito, sabe? Padrão. aham.
aí fica difícil. Apesar que, assim, eu tenho uma linguagem que eu tento reproduzir nos vasos, né? Então, tipo, um formato, mas o padrão, né, que é fazer tudo na régua, né? Tipo, todos do mesmo jeitinho, com o mesmo escorrido. Eu já fiz isso, já cheguei a fazer umas produções assim, mas é chato demais, cara. Eu, sinceramente, eu não me adapto a esse tipo de produção por molde, por exemplo, sabe? De fazer com molde. Eu acho muito bonito os vasos feitos com moldes, tudo, mas eu, pessoalmente, já tentei, eu não consigo, cara, trabalhar com moldes. Eu gosto de Quem estar sempre. gosta muito de fazer em série é o Flávio, né, Flávio? Flávio adora fazer. Eu acho que ninguém gosta, cara. Ô Nadera, isso aí acontece quando um lojista vai comprar com você? Alguns pedem, mas eu já assim, eu acho que hoje em dia, né, tá bem esclarecido isso. Quando eu forneço para alguns lojistas, né? Eu já tenho essa negociação do tipo, eu vou fornecer um lote que pode ser alguns vasos, sei lá, 10, 20 vasos, mas a gente mantém mais ou menos um formato, ou seja, oval, redondo, retangular, e um tamanho, 20 a 25, 25 a 30, mas eu sempre peço para me deixar um pouco livre, para eu fazer os vasos diferentes uns dos outros, entendeu? E para o lojista é legal. O único problema da loja, quando é loja virtual principalmente, é que para cada vaso tem que ter uma imagem, né? Eu parei de ter loja também por causa disso. Primeiro que eu não dou conta, assim, eu não tenho uma produção muito grande. Mas assim, a coisa mais chata é cada vaso que você tem que tirar foto, colocar na loja, vendeu, tem que pôr outra foto, entendeu? É outro cadastro. Não tem aquele negócio, você coloca uma foto e põe lá a quantidade, 10 unidades, aí vai vendendo, entendeu? Eu não Nossa. consigo. Para o lojista isso é muito prático e tá certo, né? Mas para o tipo de trabalho que eu faço, nem dá para fazer isso, porque eu acabo não produzindo em série, assim, sabe? Eles nunca também, eu nem gosto que eles fiquem iguaizinhos, né? Tipo, todo mundo com essa mesma mancha caída para esse mesmo lado. Puxa vida, fica muito chato, né, trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar mais solto, assim, de poder pegar o vaso e falar, bom, esse vaso tem tons de azul. Poxa, eu tenho um monte de esmaltes azuis diferentes. Aí eu vou misturando, eu vou mesclando, entendeu? Eu acho que isso que me dá um gás para poder trabalhar, entendeu? Porque o que eu acho importante é a gente poder desenvolver a criatividade, né? Então, assim, lógico, dentro de um padrão de trabalho, ok, eu vou tentar fazer o máximo dentro de um padrão. Mas tem uma hora do trabalho que ela é a sua criatividade, né? Por isso que eu adoro trabalhar com pincel. Os meus esmaltes são todos aplicados com pincel. Eu não trabalho mais com banhos, né? Eu fazia isso no começo. Durante um bom tempo eu trabalhei com esmaltes de mergulhar dentro, sabe? Eu acho que foi muito legal. Mas hoje em dia não, cara. Hoje em dia, até quando o meu espaço fica super reduzido, todos os meus esmaltes eles estão em potes e eu uso pincel. Então tem vários tipos de pincel e isso me dá uma certa alegria, sabe, de poder trabalhar com pincel. Numa época que tudo é por computador, que tudo é digital, eu sou tipo um ermitão aqui trabalhando, né? Eu tenho meus pincéis, tem aquele pincel todo descabelado, que é o que eu mais gosto de usar. Eu não largo ele, porque ele está acabando, está careca, mas ele é bom de mergulhar no esmalte, fazer um desenho, sabe? E é isso, né, cara? Eu acho que. Ô Sérgio, Fala, e fala. você anota esses padrão que você faz ou assim, não, tudo, vai sair, mas não vou repetir aquele. Você tem É, guardado em algum lugar isso? então, Fábio, assim, bem da verdade é assim, eu anotei muito já. Então, assim, eu tenho, sabe esses cadernos tipo Moleskine que o pessoal usa para fazer anotação que não tem pauta? É um caderno com folhas sem linhas, né, que eu falo. E aí, durante muitos anos, assim, todo vaso que eu esmaltei, eu coloco um desenho do vaso, coloco o número do vaso, o ano e os esmaltes que eu usei. Às vezes tem 7, 8 esmaltes diferentes. Eu fazia um diagrama do vaso, assim, um desenho em lápis, caneta, e fazia uns desenhos em cima, indicando número 1, esmalte tal, pincelada aqui, número 2, sabe? Eu vou indicando, fazendo o que eu fiz no vaso. Só que isso não funciona, cara, assim. Então, assim, eu tenho alguns
padrões de mescla, não funciona por quê? Porque na hora que eu ia reproduzir isso, tentar refazer de novo, fica diferente. Porque a intensidade do esmalte que vem no pincel é diferente, a pegada quando você bate em cima e faz uma curva é diferente. Então, na verdade, eu comecei a anotar assim, olha, nesse vaso eu usei tal esmalte, tal, tal e tal. E colocava a sequência. Mas eu parei de marcar a quantidade onde eu apliquei, porque eu falei, isso é loucura, eu tô ficando louco com isso. Não, não, é uma loucura, cara, você tem que ver. Eu tenho vários moleskines assim, de 50, 100 páginas, tudo anotado, tudo. Mas hoje em dia, digamos assim, hoje eu tenho um aplicativo que eu uso bastante, eu tento colocar ali as melhores combinações que eu já fiz. Aí, realmente, tudo que eu faço, eu tiro foto. Eu tiro foto do vaso inteiro, do vaso de ponta cabeça e de um detalhe do esmalte de perto. Aí, o que eu faço? Nesse meu aplicativo, eu vou fazendo uma galeria. Então, eu coloco essa foto maior e coloco, olha, aqui eu usei tal esmalte, tal, tal e tal, acabou. Mas eu não fico me prendendo à quantidade, pincelada, porque quando eu for fazer de novo, eu vou dar outra pincelada, com outra intensidade. Pode ser que fique parecido ou não, eu até acho melhor que não fique igual, entendeu? E fique talvez, eu já aviso o cliente, eu falo, olha, vai estar nessa linha aqui, tem essa esmaltação, depende de como eu vou aplicar, mas não vai ficar igual, entende? Se a pessoa quer exatamente igual, tem que avisá-la, né? Falar, olha, exatamente não vai ficar talvez similar, né? Assim, alguma coisa nessa linha. Então, esse tipo de coisa para mim é ok, né? É o que eu tenho feito e tem funcionado, né? Às vezes eu me perco nisso, porque é tanto esmalte que na correria, às vezes eu não anoto algumas combinações. E aí tem esmaltações que ficaram tão lindas, cara, que eu nunca mais consegui reproduzir. Isso aí. São as melhores, né? Isso sempre acontece. Tem uma especial que eu fiz com uma esmaltação que era um azul escuro, profundo, e eu coloquei algum esmalte por cima, que eu não lembro qual, que ele caiu, no que queimou, ele parecia uma neve branca. Uma neve, assim, ficou flocos de neve, assim, em cima do vaso, caindo de cima até embaixo. Nunca mais eu fiz esse vaso. O César, na época, queria esse vaso, mas esse vaso foi para um outro cliente meu de Santa Catarina. E até hoje ele fala, pô, aquele vaso da neve, né, caramba. Mas já era, eu não sei, porque assim, teve uma época que eu tinha uns esmaltes aqui que vieram da Alemanha, que eu acabei importando, e se eu não me engano, foi algum desses que eu misturei com outro, e aí acabou, cara, o esmalte, eu nunca mais consegui esses esmaltes, e aí é isso. Tem muito disso, né? Teve uma época que eu tinha uns óxidos que vieram da Itália, a mesma coisa. Eu tinha uma amiga que importava os óxidos e eu preparava numa base que eu tinha. E aí o que acontece? Chegou uma época que não importava mais, ela parou a importação, porque, na verdade, era uma outra empresa que trazia para ela, comprava dela, era uma bagunça. Eu sei que essa mineradora não importou mais e eu nunca mais fiz, era um esmalte que eu usava muito, cara. E aí não tive mais acesso à matéria-prima dele, entendeu? Então tem muito disso, né? Muitas opções. Eu me arrisco muito com isso, porque eu às vezes crio coisas que eu sei que eu não vou conseguir reproduzir depois, entendeu? E é legal, né? Quer dizer, é legal e não é, mas... Pelo lado é bom, que vai ser único, né? Então, tem muitos vasos que são assim, né? Outros eu já consegui, assim, um padrão, assim, de reprodução que não é igual, mas é dentro de uma mesma linha, né? Então, não dá para falar também que todo vaso vai ser diferente totalmente não, mas diferente sim. E depende da queima também, às vezes o forno influencia muito, né? Hoje eu faço queimas em forno, no meu forno é um forno elétrico. Então, o forno elétrico, você consegue controlar um pouco mais a queima, né? Mas teve épocas que eu usava um forno a gás. Eu já tive 2 fornos a gás que eram muito legais de fazer, mas aquilo era impressionante, como você fazia uma queima e nunca mais você fazia igual. Não, porque o fogo anda pela peça, e aí a redução, às vezes era tudo manual, não tinha nenhum controle, né? Tipo, o forno elétrico, a gente faz uma programação e deixa ele queimando, né? Ele vai reproduzir aquela programação toda vez. O forno a gás, não. Você tem que abrir a chaminé, fechar a chaminé, aumentar a pressão do gás, colocar água quente em volta do botijão, porque congela o gás, a pressão diminui, tudo isso. E você, geralmente, quando faz uma queima a gás, você tem que ficar ali do lado, né? Você não pode vacilar. Então, tem que ir acompanhando
fazer um gráfico manual de queima, e aí ver a temperatura certa, o tempo. É uma loucura, cara. Queimar a lenha, então, nem se fala. Não é fácil. Realmente é difícil. Mas é legal, entendeu? O resultado da queima a gás e a lenha também é lindo. Eu procuro compensar essa parte artística que o fogo faz na queima com a utilização de esmaltes com reagente, pincelada, entendeu? Técnicas de pincelagem do esmalte. Essas coisas que são legais para que você deixe a queima um pouco mais artística, né? Do que simplesmente chapar uma cor e botar para queimar, né? Sim, eu também gosto muito de jogar algum reagente lá no topo, lá para sempre dar um efeito. Exatamente. É um jeito que a gente tem de deixar a coisa um pouco mais artística, né? Mas você sabe, Nandera, que eu já li alguns livros que não vai ser o mesmo efeito que o a gás, né? Mas sim. Tem o carbeto de silício que, mesmo você usando um forno elétrico, você consegue fazer uma redução, entendeu? Sim, sim. Não, o carbeto é muito legal, porque dá aquela textura, né? Sim. Mas, assim, a queima a gás e a queima no fogo tem aquele lance do fogo, né? O fogo, a redução. Sim. O fogo, ele vai procurar oxigênio dentro da argila, da cerâmica. Ele vai tirar o oxigênio lá de dentro. Sensacional. Quando ele faz isso, quando ele entra na peça e sai para buscar o oxigênio, é que ele mexe em tudo. Ele mexe no esmalte, ele mexe na argila. A argila fica com uma mancha bonita, fica com uma cor diferente. A redução do oxigênio, que a gente chama, né? Os fornos elétricos, como são fornos de oxidação, é aquela temperatura tudo igual, né? É tipo uma sauna seca. Mas tem que reagente no forno elétrico, eu vejo como uma solução legal, entendeu? De usar ele de uma maneira controlada, né? Porque senão a gente acaba se perdendo nele, e ele perde a peça, porque vai tudo para a prateleira, tanto que ele derrete. Mas sim, é um jeito de você fazer o esmalte andar ali, né? Porque o legal que eu sinto é esse movimento do esmalte na peça, né? Quando você olha, todo forno tem um visor, né? E geralmente ele fica tampado, mesmo elétrico, a gás. Quando está na temperatura de queima de alta, por exemplo, eu queimo a 1220, e você quer olhar como está dentro, você tira esse visor e você consegue ver o esmalte no vaso, na lateral do vaso, ele sobe e desce como se fosse uma lava, né? Mas é incrível. Parecendo que está líquido, né? Controle para que ele não... então, mas ele está líquido, mas ele desce e sobe, ele fica se mexendo ali, mas ele não ultrapassa o limite lógico, salvo alguns reagentes que vai para a prateleira, né? Mas normalmente, quando o esmalte está estável, a base está estável, ele fica se mexendo, é uma coisa tão bonita que se você ficar olhando ali, você queima a retina, né, cara? De tão bonito que e tão forte, porque é como se você estivesse olhando para o núcleo do Sol. É muito legal, né? É louco demais isso. Eu já filmei. É sinistro, cara. Além do calor, ele é uma coisa que te seduz. Sabe aquilo que você olha e você não consegue parar de olhar? Mas se você ficar olhando, você vai se queimar. É tipo meu precioso, é meu precioso. Ô Sérgio, deixa eu te perguntar. Você tem alguma experiência ou já fez alguma coisa com resfriamento? Então, que é os cristais, né? Isso. Então, não, cara, eu já tive amigos que fizeram, eu já acompanhei queimas assim, mas eu nunca trabalhei com cristal assim, de verdade, né? Eu acho muito legal que aquele lance de você fazer a queima, no forno elétrico é muito legal, porque você faz a queima de subida e descida, né? Sim. Aí ele esfria, depois ele esquenta de novo, dá para você fazer as rampas dessa queima. E tem um esquema para fazer queima de cristal, que é exatamente isso, de você sobe até a temperatura e desce na temperatura, você desce andando de novo. Não é só desligar e deixar esfriar. É deixar ele esfriar, esquenta de novo. Você faz uma outra curva de queima no resfriamento. Mas, sinceramente, eu não conheço muito disso não, cara. Mas eu acho lindo demais, né? É que tem um lance, como esse tipo de esmaltação, né? Ela tende a escorrer muito. Então, geralmente, a peça, você faz ela sobre outra peça de suporte,
e depois você vai ter que limar ela por baixo, entendeu? Ou seja, cortar ela com esmeril, porque os esmaltes, para ele abrir esses cristais, às vezes ele tem que escorrer um pouco mais do que ele realmente escorre, entendeu? Sim, isso mesmo. Mas eu nunca fiz assim. Eu já vi fazendo, já acompanhei, mas eu pessoalmente nas minhas peças é uma coisa que eu ainda não testei. É tanta coisa, né, Flávio, que a gente tem que fazer que eu vou te falar, viu? E não tem tempo para isso, né? Não tem, cara. A gente tá sempre na. Tipo, eu tô aqui falando com vocês agora. De manhã eu tava com os clientes do Rio de Janeiro aqui, que eles ficaram até a hora do almoço aqui. A gente discutindo vasos e fechando um lote. Então, aí depois eu tenho que saindo daqui, eu vou sentar no torno e começar a produzir, porque tem clientes que estão me pedindo também os vasos e eu estou atrasado. É assim, cara, eu trabalho sozinho, né? É muito artesanal, assim. Então, assim, a gente vai no limite, né, Fábio, assim, porque eu poderia fazer muito mais coisa, mas não dá, né? Aí você tem que, tipo, fechar dentro daquilo que você está se propondo. Então, eu me proponho a trabalhar com tantos tipos de argila e eu tenho, vamos dizer, uma paleta de 50 tipos de esmaltes. Já é coisa pra caramba. E só isso já me enlouquece, cara. Então, assim, eu não consigo pensar muito em moldes, outro tipo de esmaltação que não sejam esses crosswords que eu faço, né? Porque eu acabo tendo esmaltes aqui, alguma coisa eu produzo, outras coisas eu compro, outras coisas eu pesco. Onde eu sei que tem esmaltes diferentes, eu pego para ver, para testar, para ver como funciona, entendeu? Alguém me passa uma fórmula legal, eu vou testar. Então, é muita coisa, né? Uma questão para você. Você tem dificuldade com o designer das suas árvores? Bom, lá na Hotmart, o curso Desenho no Bonsai é o meu curso que vai te ensinar a projetar árvores, a criar designer para as suas árvores. Nesse curso você aprende técnicas básicas de desenho e técnicas de projeção, como mapear uma árvore, como fazer essa leitura, exercícios de criatividade. Bom, te convido a mergulhar nesse universo que possibilita você criar designer em cada árvore sua. Vamos lá testar ideias por meio do papel e caneta. Te encontro lá. É muita correria. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nodera. Assim, a gente sabe que no Brasil, tanto o bonsai quanto cerâmica ainda estão avançando bem. Sim, Mas sim. a gente vê uma dificuldade muito grande, não sei nem se essa pergunta o Pequim ia fazer, é uma dificuldade muito grande em ter vasos grandes, né? Uhum. Aí, às vezes, a galera, eu, você, o Pequim, que mexe com cerâmica, a gente sabe, né? Que um vaso grande, ele pode rachar, pode quebrar, então, às vezes, a gente opta por fazer 2, 3, 4 pequenos do que fazer um grande. Outro problema é o forno. Como é que você vê isso hoje em dia? Então, é a limitação, né? A gente tem limitação de queima, a gente tem algumas limitações, limitação de tamanho de forno, né? Então, assim, hoje para você ter um vaso de 50 centímetros, que é o maior tamanho que eu trabalho, você tem que ter um forno de 60, né? Pelo menos, porque você tem que considerar que tudo que você faz de argila, ele vai reduzir por volta de 15%, então se o vaso tem que ter 50, você começa ele com 60 e pouco, e ele vai reduzindo, né? Até a secagem ele vai para 56, depois ele na queima ele vai reduzir mais um pouco, até chegar nos 49, 50 no final. Então isso já é um complicador. Se você quiser fazer um vaso de 60, você tem que ter um forno de 75, de área útil interna. Uhum. Se você for ver no mercado, é muito difícil você achar um forno desse tipo, um forno elétrico, por exemplo. Apesar que já tem pessoas que estão produzindo, ou empresas que estão em fornos maiores. Mas, assim, via de regra, a gente tem essa dificuldade do forno. É uma dificuldade. A outra dificuldade é se as argilas aguentam, as nossas argilas aguentam peças tão grandes, entendeu? Provavelmente, para uma peça assim, acima de 50 centímetros, teria que ter uma argila com mais chamote, que o chamote como eu vou dizer assim, o chamote na argila, ele é o grão, é uma cerâmica queimada em alta, triturada num grão bem fino.
E aí você pega esse chamote e aplica na argila para quê? Para que ela, no processo final, ela reduza menos e ela tenha menos tendência a entortar. Quanto mais chamote você tiver na sua argila, menos ela vai entortar, ela vai deformar. Só que quanto mais chamote você tiver na sua argila, menos plástica ela vai ficar também, dependendo, né, da gramatura do chamote. Se for chamote muito grosso, ela acaba perdendo um pouco da plasticidade. Então você tem que achar um meio termo aí, entendeu? Hoje, para vasos grandes, eu tenho trabalhado entre 5 e 10% de chamote. 5% eu acho que é uma quantidade boa de chamote. Os vasos grandes, esse de 50, eu faço com essa porcentagem de chamote. Se você não usar a argila chamotada, vamos falar assim, o vaso grande ele pode tender a empenar. Então a gente tem essas dificuldades. A nossa cerâmica, essa cerâmica que a gente trabalha aqui no Brasil é considerada cerâmica artesanal. Ela não é a cerâmica industrial que a gente tem desenvolvida, os nossos polos que a gente tem de cerâmica de material, como se fala, para piso, vaso sanitário, cubas. Essa cerâmica de pratos, né, de aparelhos de jantar, é outro esquema. Essa indústria ela é muito desenvolvida desse tipo de cerâmica. Então, eles conseguem fazer coisas grandes, tem todo um aparato tecnológico, tanto de produção como de queima. Agora, o nosso ramo não, é um ramo artístico. Então, a argila nossa é uma argila boa? É boa, mas ela é para o setor artesanal, né? Então, às vezes, o padrão não é sempre o mesmo. Então, tipo, você vai beneficiar uma argila. Já aconteceu isso comigo, de eu pegar uma argila bruta, eu quero beneficiar ela, ou seja, deixar ela mais maleável, mais utilizável. Então, a argila bruta eu vou misturar um tanto de feldespato, um tanto de quartzo, que são minerais. Esses minerais eu vou ter que comprar numa mineradora. Eu chego numa mineradora para comprar, eles têm lá um lote que vem de uma jazida da Bahia, que é muito boa. Só que aí, essa jazida de repente acaba. Aí eles mudam para uma jazida em Minas Gerais. Aí o mesmo feldespato, o mesmo quartzo, muda. Ele já não dá o mesmo efeito que o outro. Então, existe esse problema de você... Isso acontece muito com a produção de esmalte, quando a gente produz. Você pega um óxido, um corante, usa, e depois você quer reproduzir aquele esmalte, você usa a mesma fórmula, só que sua matéria-prima, às vezes, veio de outro lugar, e de outro lote. Fica diferente, entendeu? Então, essa falta de ter um padrão, e porque a nossa cerâmica artesanal ela é recente, é o que dificulta um pouco, entendeu? Voltando para a história do Japão e da China, os caras estão há séculos na frente da gente em termos de qualidade de argilas, todo esse processo, né? Porque, na verdade, o vaso de bonsai nada mais você só vai aprimorar ele com a repetição. Você vai repetir, repetir, repetir a produção do seu vaso até que ele fique, você não caia mais em erros. E para fazer isso, você tem que ter uma matéria-prima de padrão. Por isso também eu costumo falar que eu gosto de importar esmaltes também. Por quê? Porque os esmaltes importados ele tem um padrão, entendeu? Os americanos, os europeus, os japoneses, quando eles produzem alguma coisa, tem um padrão. Não é questão de você falar, não, o Brasil tem isso. Não, o Brasil também tem. Mas a gente está desenvolvendo isso agora. Então já tem bons produtores de esmaltes também aqui. E você também pode produzir bons esmaltes. Só que você tem que sempre pensar que você tem que ter lotes de matéria-prima estocado. Porque aí você vai ter sempre o seu padrão. A partir do momento que acabou essa matéria-prima e você tiver que comprar de novo, pode ser que você não consiga o mesmo padrão. E isso aí dificulta tudo, né? Então, assim, a produção até de peças grandes, ela tá nesse meio, né? Assim, e também, assim, o custo para a gente hoje, para você, para mim, para outros ceramistas, produzir um vaso muito grande, ele é alto. Alto e arriscado. Porque enquanto você faz 4 vasos menores, as chances de você perder os 4 vasos ao mesmo tempo é muito difícil, certo? Só que, se você fizer um vaso grande, que você vai gastar 20 quilos de argila, e por alguma intempérie do tempo, alguma coisa aconteceu e ele trincou no meio do processo, você vai perder dias de trabalho, às vezes o mês todo de trabalho, e você vai ter prejuízo, né? Você vai ter que começar do zero, e acontece mais do que a gente imagina isso, né? Então, vaso grande é sempre um problema, né? Assim, problema de produção, né? Eu sei que na China tem, né? Na China tem vasos lá de cerâmica
de 1,5 m, 2 metros, 3 metros. Tem praças lá que a praça toda é feita com bonsai, ou seja, é uma árvore de verdade plantada num vaso cerâmico. Aí você fala, caramba, como é feito isso? Eles têm um know-how de mais de séculos, né? Sim. Fazendo, E, entende? e hoje em dia, se o cliente chega para comprar, qual é a opção de maior vaso que você tem? Então, hoje em dia é por volta de 50, 52. Eu tenho um amigo agora que é um aluno meu que ele mandou fazer um forno que tem 72 de área útil interna. Então, assim, a gente até fez um teste, eu produzi um vaso de quase 70 centímetros oval, e ele provavelmente, depois no final, vai ficar com 60, 60 e pouquinhos. Esse é um teste que eu estou fazendo nesse forno, que é esse forno do meu amigo. Então, mas é o primeiro forno que eu conheço que tem 73 de diâmetro, entendeu? Eu também nunca vi um elétrico tão grande assim. Exatamente. E pelo que eu vi, ele é bem compacto, não compacto assim, é econômico, né? Então, vamos ver. Ele vai testar agora. Esse vaso que eu fiz está secando, é um protótipo, né? É um vaso grande. Eu nunca fiz eu não tinha nem disco. Meu disco de 60, eu torneei o vaso com 60 para depois ovalar ele para ele para 70, para depois ele diminuir para 60. Então é uma loucura o tamanho. Não dá para virar o vaso, porque é mais de 20 quilos de argila sozinho, você não consegue virar um vaso desse, entendeu? Nossa. Caramba, É imagina essa cena para tirar isso do torno, depois passar o arame baixo para virar. É uma loucura. Não, você não imagina. Então, assim, é difícil, viu? Fazer vaso grande, é difícil explicar às vezes para o cliente isso, mas eu acho que o pessoal está ouvindo agora aqui, dá para ter uma noção que o perrengue é grande, viu? Assim, então a gente, como ceramista, tenta fazer o possível, né? Para fazer um vaso de alta temperatura. O próprio Izumi, ele faz uns vasos grandes assim, mas tem que cobrar caro e dá muito trabalho. Às vezes, para tirar 2, você faz 5, né? Porque eles trincam também, tem a secagem, tipo, hoje o tempo tá seco demais, né? Choveu um pouco, mas agora aqui na minha região tá muito seco. Eu tô com medo da secagem de uns vasos que estão lá embaixo, que pode secar muito rápido e trincar, né? Então tem que meio que cobrir, tem que manter um certo controle, né, da umidade. Então tudo isso ajuda a gente a sofrer um pouco para desenvolver peças grandes, né? A gente realmente fica numa dependência de evolução aí. Mas eu acho assim, com o tempo, tipo, se já tem um forno no mercado 73, vai ter outros, entende? Então, eu acho que é uma questão de tempo isso também, de ir aprimorando, entendeu? Novos ceramistas estão surgindo, né? Você já é um cara que está fazendo muita coisa legal. Obrigado. Não tinha isso, né? Então, assim, a gente tem vários novos profissionais aí que vão pegando novos desafios e, às vezes, tipo, eu que já assim, às vezes eu tô cansado, eu falei, pô, eu não vou manipular um vaso com 30 quilos hoje, né? Mas, de repente, alguém mais jovem fala, não, vou fazer, e faz, entendeu? Então, é questão de as gerações vão chegando e a coisa vai se aprimorando. E os próprios fornecedores de matéria-prima vão também melhorando, né? Eu acho que hoje a Farias, o Pascoal, a Terra Nova, que são as argilas que eu uso, eles estão excelentes, né? Eles já foram piores, hoje são bem melhores, entendeu? Então, assim, eu não tenho o que reclamar desses fornecedores de argila, entendeu? São argilas muito boas, né? Depende da gente ir desenvolvendo, né? E tendo como fazer isso. Por exemplo, forno. Hoje eu tenho um forno que é um Scott. Ele é velhinho, cara. Já foi trocado a resistência várias vezes, mas é um forno americano que é muito bom. Comprei ele há muitos anos atrás. É a Ferrari. Mas assim, essa minha é aquela tipo Ferrari Dino, sabe? De 1960. Você troca uma parte aqui, troca uma parte ali, ela tá bonitinha, mas tomou umas raladas. Mas assim, eu confio, entendeu? Só que assim, hoje, para você comprar um Scott novo, é meio inviável. Porque Cara, é muito caro. tem Scott, tem Evenheat, são fornos muito bons americanos, mas assim, um pequeno hoje tá 30 pau, aí você quer um maiorzinho, tá 55, 60. Eles têm fornos grandes de 70, 80 centímetros interno, mas custam 100 mil reais, né? 100 mil pratas, cara. Sinceramente, eu não tô gastando, cara, investir nisso, é verdade. Haja vaso para vender, hein?
Porra! Vaso, cara, e você tem que ter espaço, tem que ter estrutura, tipo, trifásico, sei lá, tem que ter uma estrutura meio de pequena indústria, né? Eu moro num condomínio pequenininho, o Flávio conhece aqui, cara, o meu ateliê é dentro da cozinha, praticamente. Eu sou um artesão, cara, eu não sou um grande produtor de vasos. Minha produção, ela é reduzida e concentrada, tipo assim, eu me dedico muito ao que eu estou fazendo. Então eu fico, às vezes, putz, um tempão para acertar um furo do vaso que eu não deveria fazer, mas eu gosto. Então eu demoro, né? Aí tem uns atrasos, né? Nem vou fazer minha culpa aqui agora, mas. Mas as dificuldades existem, a gente está aí para enfrentar, né? E correr atrás, né? Acho que faz parte, né? Sim, cara. Então tudo é um desafio, né? Para mim o desafio agora é fazer um vaso 60. Então eu tô nessa busca, entendeu? É isso, né? Boa. Eu que tenho uma curiosidade, cara, assim, porque você é um ceramista, né, que quando estava no bonsai tinha pouca gente, Uhum. né? E, cara, você ficou assim muito visado, né, no sentido assim, muito requisitado pela galera, aquela coisa toda, por muito tempo, cara. Eu olhava uma árvore de alguém, tava lá seu vaso, olhava para outro, tava seu vaso também. Caramba! E nisso você foi virando, você hoje é uma referência. Então, para qualquer pessoa que está começando cerâmica, ou vai aí fazer uma aula contigo, ou vai ficar olhando os seus trabalhos, buscando ver ali pezinho, né? Detalhes, bordas, toda essa questão que você já tem já um manejo e tal. Hoje você é referência. Minha pergunta é a seguinte: quais são as suas referências, né, cara? Então, acho que todo mundo aprende, né, cara? Puta, primeiro eu agradeço aí a referência, mas assim, eu tento, na verdade, fazer o melhor que eu posso, é o que eu falo para você. Eu não tenho uma produção grande, eu tento fazer o melhor possível dentro das minhas possibilidades. Então, o tempo todo, eu também fico buscando coisas que eu acho legais, assim, pessoas que me inspiram, né? Tipo o Roy Minarai, que é um ceramista americano que eu acho sensacional o trabalho, e outros Sim, japoneses também, italianos. O que acontece? O Greg, que é O um Greg, o francês. francês, eu até tenho um vaso que o meu sim. pai me deu dele, que eu guardo aqui, cara, com todo carinho, porque assim é uma preciosidade para mim, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está sempre aprendendo, não tem como. E o fato de você estar sempre buscando aprender alguma coisa vai te dando algum retorno. Então, assim, eu tento aprender e colocar isso em prática e repetir aquilo. Então, se eu estou fazendo alguma coisa nova, eu vou repetindo aquilo incansavelmente até eu conseguir chegar num nível que eu acho legal. Tipo algum modelo de vaso, tipo, eu estou agora numa luta aqui de fazer um vaso que é um formato um pouco diferente, deu muito trabalho. Então, assim, ele não dá certo no começo, aí você tenta de novo. Então, as pessoas não veem isso, né? Então, a gente apanha também. Eu apanho pra caramba, às vezes, em algumas coisas que eu insisto em fazer. E a gente tem que fazer, eu acho que isso é o ponto, é você insistir no que você não achar nunca que você sabe tudo, que a gente nunca sabe, entendeu? Isso é certo, líquido e certo, né? E tentar investir naquilo que você acredita. Então, eu vou tentando fazer isso, eu vou tentando buscar profissionais que eu acho legais e tentar entender o trabalho dele e tentar ver a dificuldade, porque a mesma dificuldade que eu tenho aqui, um ceramista lá em Copenhague vai ter também, entendeu? Tem um rapaz que é o Tortos, que é um cara que eu acompanho no Instagram, que ele é ceramista, mas ele não é de fazer vaso de bonsai, ele faz vasos ornamentais. Ele manda muito no torno. Nossa, cara, esse cara eu pago muito, eu pago pau para ele muito, porque assim, ele é muito bom. E aí eu fico, às vezes, viajando, porque às vezes dá errado, né, as coisas, e eu falo, putz, eu entendo perfeitamente, assim, porque ele filma as coisas que dão errado, inclusive, né? Tipo, você está fazendo um vaso gigante, assim, que está com quase 80 centímetros e tem uma inclinação de tipo 45 graus. Se você descer 1 grau, ele desce, assim, e cai que nem uma flor para baixo. E acontece mesmo isso, né? Que é aqueles pratos tipo suplá, né? Que ele sobe altinho, estreito embaixo, depois se abre aquela borda larga, que é aquele vaso com a borda larga, né? Parece um Uhum. vaso. Sim.
Isso é terrível. Então tem que ter técnica para fazer isso. Então você tem que aprender e você tem que treinar. Então acho que é isso, né? Você repetir aquilo que você está pretendendo fazer vai te levando para uma qualidade de trabalho. Você ter o reconhecimento dessa qualidade de trabalho é o que, putz, não tem preço, né? E é isso que talvez eu tente buscar. Eu sempre tento buscar fazer isso, fazer não muitas coisas, mas tentar fazer o melhor que eu posso. E outra coisa também é esse lance do aprendizado, né? Eu gosto muito, cara, de ensinar, fazer workshop. Eu sobrevivo disso também, mas assim, mas é uma parte que me dá prazer, entendeu? De dar aulas, de passar o que eu sei. Eu sei que tem muita gente se formando aí no mercado. Aí você vai falar, pô, mas isso é bom? Isso é... Para mim, eu acho bom, entende? Porque se você olhar no Japão, por exemplo, na China, tem milhares, tem bilhares, sei lá quantos milhares de ceramistas e cada um tem um trabalho diferente, cara. No começo, pode ser até que os trabalhos são parecidos, né? Mas depois de um tempo, cada um vai tomando seu caminho. E aí, quem vai ganhar com isso é o bonsai, entendeu? O bonsai no Brasil vai ganhar. Porque daqui 10 anos, toda essa galerinha... Puta, o Flávio vai estar voando, cara, eu tenho certeza disso. Obrigado. Já está fazendo um puta trabalho do caramba, assim, porque eu lembro que na minha época, no primeiro 2 anos, nossa, cara, eu tava patinando muito ainda, patinando demais. Porque não tinha, cara, quem me desse uma direção, entendeu? Cara, isso é maneiro, cara. Você olhando para o Flávio hoje aí, tal, estudou contigo e tal. Flávio, tá com quanto tempo de cerâmica, Flávio? Cara, vai fazer 1 ano agora em novembro. É Vai impressionante. fazer 1 ano. Olha só, em 1 ano que você está vendo o trampo dele, Sim. você acha que antes, naquela sua época que você ficou, meu, capengando ali, buscando coisas, tipo assim, se olha hoje, é equivalente a quanto tempo? O que ele já anda em 1 ano. Você levou quanto tempo antes para chegar nisso? Eu acho, sinceramente, Pequinho, eu acho que pelo menos uns 5 anos, 6 anos, cara. Caramba, velho. Velho, se eu te mostrar o primeiro vaso que eu fiz, eu tenho guardado aqui, eu mostro para todos os meus alunos, porque o pessoal às vezes desanima, porque acha difícil, né? Ah, não consigo centralizar a argila no torno, puxa, mas meu vaso ficou todo torto. Aí eu guardo esse vasinho meu e mostro. Ele parece com qualquer coisa, menos com vaso de bonsai. Porque eu não tinha, o Flávio acho que viu esse vaso. Vi. Parece um incensário, de tão fora de proporção, cara, eu não sei de onde tirei aquela proporção. Hoje, assim, pensando friamente, tem a proporção áurea, né? Que a gente sabe disso. Na época eu não fazia ideia o que era proporção áurea, entendeu? E então eu não sabia a proporção de fazer um vaso de bonsai, qual a proporção de largura, comprimento. Então eu patinei muito, cara, demorou pra cacete. Então, assim, eu só fui melhorar quando eu conseguia, que eu falei no começo, aquele catálogo de Tokonami, que lá tinha todos os ceramistas, eu comecei a observar, mas era um livro, cara, não tinha outro lugar para olhar isso, entendeu? Então hoje, quando tipo assim, eu tenho um aluno meu, sei lá, que vem aqui para a gente começar a falar de vaso de bonsai, a primeira coisa que eu vou falar vai ser a proporção. Então essa pessoa, ela não vai errar a proporção, entendeu? E isso é uma das coisas. Se você começar a estudar e já tiver uma diretriz, aí você tem que se preocupar em se aprimorar realmente, em pegar e repetir e fazer e se aprimorar e fazer bem feito. Mas você não vai ficar fazendo bem feito uma coisa errada, que foi aconteceu comigo, entendeu? Eu fiquei treinando e fazendo um monte de coisa que não estava sincero, não estava certo, entendeu? Então demorou um pouco, entendeu? Mas então eu acho assim, hoje em dia essa geração ela promete muito. A Lê lá do Sul também lê cerâmicas, que eu adoro, a Lê, a Carol também, que é a esposa da Lorca. Elas estão fazendo trabalhos legais demais, cara, entendeu? E estão no mercado, entendeu? E tem vários outros. É que a gente eu não sei, o mercado ele vai absorvendo, né? As pessoas também, às vezes, elas não fazem só isso, elas às vezes trabalham com isso como uma opção para desenvolver uma carreira. Então, demora um tempo para se situar no mercado e conseguir um espaço no mercado. Mas eu acho que é questão de tempo, de insistência, né? Você tem que estar ali, né? Tem que estar fazendo e sobrevivendo, lógico, né? Não é fácil, né? Eu acho que o mais difícil realmente é você sobreviver disso. Muita gente pergunta, você sobrevive só de vaso de bonsai? Sim, hoje para mim seria isso, eu só faço isso, entendeu?
Não tem outra função na minha vida do que fazer vaso de bonsai e dar cursos ou aulas, entendeu? Deixa eu te perguntar, Nadera. Fala aí. É assim, em algum momento você pensa, assim, não sei, não lembro se a gente já conversou sobre isso, de ter um espaço para montar só aula ou não? Você sempre vai, não, eu vou produzir e quando eu puder eu dou aula, mas você tem vontade de abrir uma escola, abrir um ateliê aberto Então, ou só aula? é muito legal isso, porque é uma coisa assim que realmente eu tenho essa vontade. Eu não tenho, na verdade, o ímpeto de realmente. Eu ainda não consegui parar para investir nisso, entendeu? Porque assim, hoje eu, de certa maneira, a minha estrutura tá aqui em casa, né? Eu tenho tudo aqui, eu trabalho, eu tenho a minha limitação de produção e eu vou fazendo aqui aula. Quando eu dou aula em casa, é para um aluno só, não cabe mais que um. Dificilmente, às vezes cabem dois, mas é assim, fica apertado, né? Você sabe como é, você já veio aqui, né? Então você está ali no ateliê e fazendo um chá ao mesmo tempo, porque o ateliê está muito próximo do fogão, é assim. Mas eu acho que eu tenho esse projeto de montar uma estrutura maior, de ter um galpão, de poder dar aula para várias pessoas ao mesmo tempo. Eu faço algumas coisas assim, né? Hoje eu tenho um curso que eu dou no Luiz Sedano da Bonsai Artigueira, que é uma vez por mês. Então, é uma turma específica de 10 a 15 alunos, mas assim, são projetos que a gente faz uma vez por mês, uma aula de um dia. Então, não é uma escola de aulas semanais, é uma escola de aulas mensais. Mas eu tenho essa ideia, assim, eu gostaria muito, porque eu acho que com o tempo, fisicamente, eu não vou ter condição de ficar só produzindo se eu não tiver uma assistência. Sozinho, você só produzir, eu acho que tem uma limitação da idade também, né, cara? Eu me preocupo muito com a saúde, eu tento manter uma alimentação regrada, eu procuro fazer exercício, correr um pouco, para não ficar só na argila, porque isso dá. Eu tenho hoje tendinite no cotovelo, tendinite nos pulsos, as mãos doem às vezes, então eu não posso ficar o tempo todo no torno, o tempo todo amassando argila, né? Por outro lado, eu também não tenho um assistente que fique me ajudando, não tenho nem espaço para isso, né? Então, assim, se você me pergunta se eu tenho vontade, tenho vontade, só não sei quando isso vai se realizar exatamente, entendeu? Porque eu já estava andando, procurando, tipo, um galpão, mas ainda tem uma questão financeira aí que eu tenho que analisar, entendeu? De montar realmente um esquema assim para poder dar mais aulas e ter minha produção, ter espaço para minha produção, entendeu? Porque aqui em casa realmente é um pouco apertado, né? Eu sobrecarrego bem a casa no geral, né? Porque onde você olha tem vaso. No meu quarto, em cima do armário tem vaso, na sala tem vaso. E o forno que liga todo dia? Então, e esse calor que tá agora? Você imagina, eu tô aqui em cima, eu tô aqui no meu quarto, aqui tem uma mesinha aqui do lado da cama, eu tô falando com vocês aqui. Lá embaixo eu tive que sair porque o forno desligou e tá quente, cara. E hoje tá muito abafado. Então eu deixei o forno lá com os gatos, tá o Jesse e a gatita ali perto, que eles gostam, né? E eu tô aqui, cara, porque agora começa o verão, o bicho pega. Então, realmente. Em janeiro eu tô aí, se Deus quiser. Você vai passar um calorzinho aqui comigo se o forno estiver ligado, né? Mas tudo bem. Com o forno ligado, porque eu já ia falar já como é que um cara do Rio vai sentir calor aí aqui em São Paulo, né? O Flávio é de Cabo Frio, né? Rapaz, Poxa, surfista nato. Hoje aqui bateu 40, cara. Nossa! Aí. Então, aqui tá por volta dos 30, acho que bateu 31 aqui hoje. Mas tá, sabe aquele ar abafado, quente? Então, tava bem quente hoje aqui. Mas é isso, né, cara? Não sei, vamos ver. O futuro aí, eu tenho essa ideia assim de ter um lance, abrir mais para aulas. Eu gosto muito. Mas é isso, né? Mudar para o Rio de Janeiro também, né? Ah lá. Já tive alguns convites assim para mudanças aqui de São Paulo, cara. E eu já teve uma que quase deu certo, que eu ia mudar para Gramado, Canela, cara. Eu até fui ver. Olha isso. Mas faz tempo já. E aí não deu certo, aí não fui mais, cara, porque eu gosto muito de clima frio, né, montanha. E na época em Canela, 2009, eu quase me mudei para lá, cara. Mas aí
pequeno vacilo, assim, eu não fui, aí não deu mais. E aí hoje as coisas estão caras demais, lá virou super cidade, assim, turística, né, perto de Gramado, aí não rolou mais, né. Mas eu ainda tenho umas ideias, assim, de talvez um dia sair de São Paulo, montar um talvez mais afastado um pouco, não sei, quem sabe, né. Boa, boa. Meu mano, muitíssimo obrigado, cara. Nossa, Queria agradecer você, foi muito massa. Tenho certeza que tem papo para uns 4, 5 podcasts, né? nossa, acho que eu falei E demais, eu espero não ter confundido a não, cara, galera aí, que eu falo, imagina. Pô, falo. mas o episódio do Nodera, a galera vai entrar para escutar você mesmo, cara. Então tá Ah, tudo meu Deus, certo, perdoa. né? Então, queria, antes de tudo, agradecer também o Flávio aí. Obrigado, Flávio, por participar, cara, aí do podcast, apoiar aí, né, essa entrevista aí com o Nodera, que hoje, poxa, além da amizade que ele tem com muita gente no bonsai, como eu falei, é uma referência, não só para quem é ceramista, dentro e fora do bonsai ali, mas para o próprio bonsaísta, né? Hoje o bonsaísta quer entender como que é um vaso de qualidade, ele muitas vezes vai olhar uma peça do Nodera, né? Então é um parâmetro, ele virou realmente uma referência. Então é muito bom, muito especial esse episódio aqui para mim, que possa ficar aí registrado aí no YouTube, Poxa, seja um episódio histórico aí, né? E que possam vir mais aí, mais episódios. Poxa vida, mas eu É, agradeço, cara. Mas pode falar aí, Flávio, te atravessei. nada que isso. Eu também quero agradecer, cara. A oportunidade incrível, cara. Assim, duas pessoas que, como eu te falei, eu conheci pessoalmente e tenho maior admiração, cara, tanto pelo Nodera quanto pelo Pequim, pelo trabalho dos dois. Então, para mim foi, cara, sem palavras, maravilhoso. Poxa, legal, cara. Mas, ó, Pequim, Flávio, eu agradeço também vocês. Poxa, demais. Acho que foi uma tarde bem legal aqui de falar sobre bonsai, vasos de bonsai, cerâmica. Puta, eu curto demais isso. E te agradecer de montão, né, cara? Não tem. Sem palavras também. Fazia tempo que a gente tava para fazer esse podcast aqui e foi demais, cara. Então, espero que ajude também o pessoal, né? Que tem alguma dúvida, sei lá. Ou vai gerar mais dúvidas ainda, né? Porque a gente quanto mais a gente fala, mais dúvidas aparecem, né? Mas legal, cara. Valeu mesmo. Vocês dois aí, demais, cara. Foi 10. Agradeço Massa, mesmo. massa. Bom, e você que ouviu a gente aí por longos minutos, muitíssimo obrigado pela sua audiência aqui no podcast. Obrigado por quem deu like, compartilhou, por quem está participando também na organização aí, né, pela difusão das coisas aí na internet. Muito obrigado. Também queria agradecer os patrocinadores, na verdade, os apoiadores, né, cara, que me ajudam muito a manter esse podcast aí, né, cara, o Arte Viva lá com o Sedano é uma pessoa à parte, assim, um amigaço, né, Sim, Creuza, pessoas que participam ali também da minha carreira como bonsaísta, o PP, que está apoiando também o projeto, muitíssimo obrigado, PP, seu grande trabalho é maravilhoso, né, PT. tem episódio com o PP na primeira temporada. Quem não conhece ainda a primeira temporada, ela é exclusiva no YouTube. Então você consegue entrar lá no canal Pequim Arte Bonsai e vai ter uma playlist lá, tanto com essa temporada como com a primeira, né? Mas essa segunda temporada você acha a gente no Spotify, no Anchor e no YouTube também. Então já estamos estendendo as plataformas aí para conseguir passar mais para mais pessoas esse conteúdo e criar conteúdo, né, de entretenimento aqui para a galera do bonsai, né? Conteúdo para quem gosta de bonsai. E também agradecer a Smart Grow, que está participando também desse apoio ao podcast, uma empresa de nutrientes que eu uso muito e tem me ajudado muito nos meus estudos e nas pesquisas. Então, galera, até o próximo episódio e muitíssimo obrigado.